Agora, gente, ó, nossa aula 7 de hoje quase não sai, mas está saindo, certo? Hoje nós vamos falar mais do ambiente nosso, certo? O ambiente hospitalar. Claro, evidentemente, que não tem como aprofundar, porque são muitas coisas, e vocês vão ver grande parte dessas questões higiênicas, das questões estruturais do hospital, da parte interna do hospital, quando vocês derem administração e quando vocês derem clínica cirúrgica, que aí vai falar especificamente do centro cirúrgico, do CME, certo? Aqui a gente vai dar uma pincelada para vocês terem uma noção dessa questão da higiene hospitalar. Por que é importante essa higienização dos hospitais? Parece até bobagem falar sobre isso, mas é tão importante quanto qualquer outro tipo de saneamento, o saneamento hospitalar. O saneamento hospitalar ele é necessário para que não prolifere as infecções internas. E você veja que vira e volta a gente está falando de infecção generalizada, septicemia, né? Vira e volta um hospital, uma unidade está sendo fechada por conta de infecção, da infecção hospitalar. Então, assim, o ambiente hospitalar é o ambiente, como aí está dizendo mesmo, que tem assim uma quantidade de micro-organismo muito alta. A gente tanto fala em micro-organismo, mas dentro do hospital o ambiente precisa estar muito limpo para que a disseminação dos micro-organismos não aumente. E o que é pior, esses micro-organismos que estão dentro do hospital podem se tornar resistentes. Muitas vezes você vira e volta e encontra um profissional dizendo: não, já sou resistente a isso. É por conta do contato. A depender do organismo do profissional, ele de tanto lidar com aquele micro-organismo, ele cria anticorpos suficientes para não adoecer. Olha o pessoal que está com coronas aí, aqueles que já tiveram, eu tenho uma colega que teve bem no início, e eu fiquei morrendo de medo que a bichinha toda pequenininha teve o corona, já está trabalhando. Ela possivelmente, não é nada certo ainda, que quem já teve o corona cria anticorpos suficientes para não ter novamente, só que ainda não é certo. É uma doença que, infelizmente, não se sabe muita coisa ainda, apesar de já ter andado e muito. Então, aqui o que é que diz? A presença de matéria orgânica, o que é isso? Tecido vivo, né? Sangue, tecido, partes, abertura de incisões, abertura de partes de algum corpo, a cirurgia. Né? Então, a presença da matéria orgânica favorece a proliferação de micro-organismos e o aparecimento de insetos, roedores, que isso você não vai achar no hospital. Rato, mosca, é difícil. Não vou dizer que não acontece. Uma baratinha aqui, uma baratinha ali, às vezes acontece, certo? Mas daqui a pouco vocês vão ver, porque assim, gente, antigamente, nos hospitais, existia o dia do faxinão, era dia de sexta-feira, a gente já sabia. Né? Dia de sexta-feira, aí se lavava o hospital todo, e eram pessoas terceirizadas. Eram pessoas que trabalhavam na limpeza e iriam fazer esse verdadeiro faxinão. Então, assim, hoje já não é mais assim, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos aqui. Limpeza e desinfecção. Ou seja, o que é desinfecção? Desinfecção é a retirada, é a limpeza, retirada de micro-organismos de balcões, de cadeira, de mesa, do piso, das paredes. É uma desinfecção, né? Você usa desinfetante. Então, quando você lida com a superfície, com a coisa material, com os objetos, você está fazendo uma desinfecção. Então, o serviço de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde apresenta relevante papel na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção das superfícies. Gente, eu não sei se é o próximo, mas eu já vou tocar no assunto. Quando a gente chegar lá, a gente já só faz citar.
Hoje, você já tem uma unidade, você já tem profissionais específicos para fazer essa limpeza. Só que eles não fazem só a limpeza. Ele tem todo o mecanismo, todas as técnicas que estão relacionadas à infecção, a não levar infecção a. Então, hoje não é mais qualquer pessoa que faz a limpeza de um hospital. São pessoas que fazem parte de uma unidade, é a CCIH, certo? É uma unidade, também no hospital tem uma unidade só para isso, onde vocês têm profissionais especializados que treinam, inclusive, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, certo? Os profissionais que estão atuando dentro do hospital são submetidos às técnicas e às orientações da CCIH. Então, hoje não é mais qualquer pessoa que faz a limpeza. Hoje, quem rege são as normas técnicas por profissionais específicos. Mas a gente já vai falar nele de novo. Quais são os tipos básicos dessa limpeza? Concorrente, eu chamo que a concorrente é aquela do faxinão, do toda semana. Ou seja, é aquela realizada enquanto o paciente encontra-se no apartamento. Ele está lá e todos os dias tem a limpeza normal, como a gente faz toda semana na nossa casa. Já a limpeza terminal é quando o paciente sai, seja por alta, por óbito ou transferência, ou seja, ele está naquele ambiente, saiu por algum motivo e aí vai se fazer. Aí vai lavar piso, vai lavar a parede, vai lavar os móveis, vai lavar tudo. Por isso o nome limpeza terminal. É uma limpeza mais profunda, mais demorada. A concorrente não. É a famosa varredura, passagem de pano, porque o paciente está ali. Você não pode tirar tudo, botar ele para o corredor e fazer a limpeza das paredes, não. Não é assim. E geralmente a limpeza terminal você tem que pegar, depois que você lava tudo com água, sabão, pereré, você vai, coloca um desinfetante, fecha a porta, deixa lá por alguns minutos e pronto, depois reabre. Certo? Porque o desinfetante é para isso, para desinfetar. Então, você tem que dar um tempo para ele. Só que isso aí, só como é que chama? O pessoal da CCIH, né? Para explicar os pormenores para vocês. Aqui a gente só está citando porque ninguém aqui vai trabalhar em faxina de hospital. Olha ela aí. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ou seja, os hospitais sentiram a necessidade de ter uma unidade, não, uma comissão, como eles estão usando o nome, comissão, que favorecesse esse controle, que estudasse como fazer esse controle, porque nem toda infecção é igual. Nem toda a transmissibilidade é igual. Então, houve essa necessidade. Então, hoje, você já tem uma comissão que controla as infecções com base na higienização, seja da estrutura física ou seja dos utensílios, né? De todo o equipamento. É ele que determina. É ele que seria queria, como é que chama? Criar um protocolo, vamos assim dizer, para que os profissionais seguissem esse protocolo. Qualquer coisa que aconteça no interior de um hospital que possa levar a uma infecção, é a CCIH que vai dizer como é que os profissionais deverão se comportar, certo? Desde o calçar de uma luva até a limpeza de uma pinça de um centro cirúrgico, é a CCIH que vão montar o esquema, né? Uma rotina básica para você fazer isso. Bem, qual é a rotina, né? A frequência da limpeza varia de acordo com as áreas do hospital, né? E com cada hospital. Da mesma maneira que os artigos, as áreas hospitalares também foram classificadas de acordo com os riscos de infecção que possam oferecer aos pacientes. Quando ele diz ali em cima, a frequência da limpeza varia de acordo com as áreas do hospital. A rotina de limpeza de uma sala operatória, de uma sala cirúrgica, não pode ser a mesma da enfermaria que está lá com o paciente. Não pode ser a mesma que a unidade de enfermagem. Não pode, inclusive, serem os mesmos produtos, porque cada área do hospital tem um risco, tem um contingente de contaminação que a gente vai ver aí agora, certo? Vamos lá. O que você chama de área, o que se chama de área crítica de um hospital?
áreas que oferecem maior risco de infecção devido ao estado grave dos pacientes e ao procedimento invasivo, ou seja, você invade o interior do organismo do paciente. É o local em que você, no bloco cirúrgico, é onde ocorrem as cirurgias, em que você vai fazer incisões e vai expor a área interna do corpo de um indivíduo. Então, é uma área que não pode ter. Tem um pozinho, não pode. Barata, nem pensar. Laboratório. O laboratório, qual é a função do laboratório? Examinar substâncias do interior do organismo humano. Então, não pode ter nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de substância que possa interferir na leitura desse exame. Então, são áreas críticas. E aí é o seguinte, à medida em que você se aproxima ou do bloco cirúrgico ou de um laboratório, a área vai se tornando mais crítica ainda. À medida que vai se afastando, o que é que acontece? Áreas semicríticas. Que áreas são essas? São as áreas ocupadas por pacientes com doenças, ou seja, são as enfermarias, certo? Aquele local, até o consultório médico, né? É uma área semicrítica, porque você tem aquele paciente que ele pode até não ter uma doença infecciosa, mas ele tem um problema, né? Ele não precisa de um cuidado aprofundado ou de um isolamento, mas ele precisa que você, aquela área, a cada paciente que sai, você tem que, é por isso que quando, aqui ó, na enfermaria, cada vez que sai um paciente, a área que ele estava ao redor do leito, o próprio leito, é feito um processo de desinfecção. Vamos supor, numa enfermaria como essa, se morresse um paciente aqui, toda a área tinha que ser desinfectada. Os pacientes que estivessem aqui iriam ser transferidos momentaneamente e iria se fazer uma desinfecção. Se fosse uma questão de paciente com uma doença contagiosa, obviamente que todos aqui estariam. Uma enfermaria de Covid, todos têm Covid. Você não pode colocar um de Covid e outro com problema cardíaco, com outro que está com um problema de uma gastrite. Não pode. Isolamento ou é único para aquele paciente específico, ou todos da mesma enfermaria precisam estar em isolamento. Entendeu? Para não ter uma infecção cruzada, passar de um para o outro. Então, as áreas semicríticas são aquelas áreas em que são ocupadas pelo paciente. Áreas não críticas, olha aí você tem uma recepção, ou seja, são as áreas que não ocupadas por pacientes, né? E não se realiza procedimento. Aí ele está citando a área da recepção, da administração, a sala de espera, tudo isso são áreas não críticas, que pode, inclusive, vamos supor, dentre esses pacientes que estão aqui esperando uma consulta, descobre-se depois que ele tem a Covid. E aí? Pronto. Se ele tem, essa área está contaminada. Então, a desinfecção vai ser igual tão quanto uma área que seja crítica. Entendeu? Ou semicrítica. Por quê? Porque aquela área foi contaminada por um paciente que tinha o Covid-19. Então, a limpeza de uma área dessa não pode ser igual a uma limpeza de uma enfermaria. Não pode, certo? Agora, tem que ser, por exemplo, uma área de espera deve ser uma desinfecção muito boa, satisfatória, com desinfetantes apropriados, com a intensidade maior, com riqueza de pormenores, que aí só a CCIH pode dizer. Mas por que pró? Porque aqui é uma área que você não sabe. Tá com um monte de gente ali sentado que você não sabe quem é quem e o que é que tem, certo? Então, na dúvida, se faz uma desinfecção muito profunda. Volto a dizer, isso não é uma coisa para vocês se preocuparem. Quem faz isso tudo no hospital hoje é a CCIH. A esterilização é um processo também de extermínio de micro-organismos, né? Mas que necessita de um equipamento. É isso que eu disse, vocês vão ver isso em cirúrgica. Você tem aqui uma autoclave em que ela consegue exterminar
todo e qualquer micro-organismo, até mesmo os mais resistentes, porque ela tem uma temperatura X e que você vai intensificar de acordo com os produtos que vão ser colocados aqui, e tudo no hospital tem que ser esterilizado. Tudo. A grande parte dos equipamentos de esterilização são as autoclaves. Tem também autoclave sem ser desse tamanho. O que é para um hospital? Tem que ser algo potente, grande. Mas existem autoclaves menores. E o hospital não tem uma só, não. São diversas. Vai ter estufa. Estufa também em salão de beleza tem estufa, certo? Ou seja, a esterilização é a destruição de todas as formas vivas, né, de micro-organismo existente no objeto, existente em uma superfície, em que você, no interior de uma superfície, que muitas vezes uma pinça tem cryle de abrir e fechar dentro dela, precisa ser esterilizado. Por isso que toda vez que você vai esterilizar um equipamento que é de abrir e fechar, você vai esterilizar ele aberto. Ou seja, existe assim, aqui é um vapor úmido, tem vapor seco, que é o caso da estufa. Ou seja, gente, existem diversas formas de esterilização, inclusive a fervura é uma forma de esterilização que no hospital não se usa mais, graças a Deus, certo? Mas que tem os processos de esterilização química, ou seja, usa de produto químico. O fato é que existem diversas formas de esterilização dentro do hospital, certo? Em que vocês precisa primeiro treinar a pessoa que vai lá, que geralmente quem fica para fazer esterilização são profissionais já direcionados, são técnicos de enfermagem na grande maioria, e que eles são treinados para ficar no centro de material de esterilização, ou seja, o CME. Lá eles vão lavar, vão imergir em soluções desinfectantes e depois vão enxugar, fazer o processo de secagem, depois vão empacotar e depois vão armazenar na autoclave para fazer o processo de esterilização. E aí eu não sou a pessoa mais indicada, mas quem optar por esse serviço, que o pessoal dizia o seguinte, e eu também acredito nisso, que quem vai trabalhar na esterilização é aquela pessoa que vai esquecer tudo que aprendeu no curso de enfermagem. E é verdade, que lá só faz uma coisa só, né? Pegou, lavou, imergiu, secou, armazenou, botou para esterilizar, distribuiu. Ou seja, são coisas mecânicas, não? Então a questão da assistência fica um pouco esquecida. Aqui, você está vendo uma profissional limpando o leito, né? Toda equipada, com o devido equipamento, com a luva, com a capa, com touca, com a máscara, certo? Uma solução, não sei a qual, mas deve ser uma solução desinfetante, que ela está desinfetando o colchão. Antigamente, esses colchões eram de espuma pura, né? Hoje eles já são forrados com encerados para justamente facilitar a limpeza do leito do paciente. Os EPIs, o que são os EPIs? É equipamento de proteção individual, ou seja, é o gorro, né? A touca, a máscara, é a capa, são as luvas, e você, para cada equipamento desse, existe uma técnica de vestir. Claro, evidentemente, que muitas vezes você veste para você se proteger, certo? Mas ainda assim, o ideal é que você vista com uma técnica adequada, certo? Por mais que você... Tudo aí é esterilizado. Muitos deles, como é o caso da luva, como é o caso da capa, são descartáveis. As capas cirúrgicas, a grande maioria é descartável, mas ainda existem muitas capas, cirúrgicas ou não, que ainda sofrem o processo de esterilização. No centro cirúrgico, vocês vão ver muitas capas, campos cirúrgicos, são aqueles lençóis que cobrem o paciente para fazer a cirurgia. Eles são esterilizados. Terminou a cirurgia, recolhe-se tudo, vai para a lavanderia e vai sofrer o processo de esterilização também, certo? Aqui a estruturação de um hospital, coloquei para que vocês vissem, dá para ver, inclusive, nitidamente, que toda a parte de piso e parede são laváveis. Dentro do centro cirúrgico, inclusive, vocês vão ver isso em clínica cirúrgica, até os cantos são milimetricamente estruturados de forma para não acumularem poeira. Os cantos não é como esses cantos que a gente tem, canto perpendicular,
que é, né, tem canto, não. Ele é, ó, oval. Ele não tem cantos, né? Então piso com parede, parede com teto, né? Parede com parede, os cantos são arredondados para evitar acúmulo de poeira, certo? Aqui só coloquei para que vocês vissem, para fazer a limpeza, como o material, como é que funciona, tudo arrumadinho, tá vendo? Em um carrinho, só para limpeza. Aí você vê muito esses carrinhos, não tão completo assim, mas porque não precisa, nos shoppings, não é? E aí você vê o profissional devidamente paramentado. E outra coisa, essa paramentação aqui, provavelmente para uma limpeza normal do dia a dia, uma limpeza concorrente. Se fosse uma limpeza terminal, ela não estaria paramentada desta forma. Ela estaria com capa de manga comprida, descartável, certo? E impermeável, para que ela não se molhe, certo? Os sapatos estariam protegidos ou estariam com botas. O fato é que a paramentação, a depender do tipo da limpeza, eles se paramentam de diversas formas. E tem que ser, né? Elas estão lidando diretamente com o micro-organismo, apesar de estar com as soluções. Olha aqui de novo, olha. Aqui para nós, eu nunca vi isso em hospital daqui, só se for nos hospitais particulares. E daqui de Salvador, não sei qual teria, mas aqui é uma forma a seco de fazer o processo de desinfecção. Aqui, talvez, quem conheça alguém da CCIH pode explicar melhor, mas isso aqui ó, é um processo de desinfecção. Né, a seco, mas é um processo de desinfecção. Através do vapor, provavelmente com uma solução desinfetante, ela permeabiliza todo o colchão. Isso aí é uma mesa cirúrgica, e aí sem precisar ter que molhar, certo? E aí demora muito mais o processo. E aqui a gente encerrando com nossos slides com a lavagem das mãos, certo? De novo, a gente vai estar sempre colocando essa lavagem das mãos, né? Para que você veja a sequência. E aí eu gostaria muito que um de vocês, aliás, ensaiasse essa lavagem. Ensaie essa lavagem. Olhe direitinho, ó, a lavagem das mãos. E aí, quem puder até gravar e me mandar, com o nome de vocês, eu gostaria muito de ver vocês lavando as mãos. Como é que vocês lavam? Vamos deixar isso, vamos aproveitar o final de semana, certo? E aí vocês vão gravar, quem quiser, não é obrigado não, viu gente? Grava, né? E me manda. Tá bom? Beijos para vocês, beijo no coração.